vocês sabem, eu fui nomeado como advogado de defesa no caso do estripador. E hoje eu conheci Kirsten cara a cara. Uma noite, eu passei perto da porta do quarto e vi que ela estava meio aberta. Tinha um cheiro doce vindo lá de dentro. E eu ouvi um barulho como se fosse um assovio de ar saindo de um balão furado. Eu tomei coragem e entrei. Primeiramente, parabenizar os três pela peça normal, que vai estrear hoje, dia 4, aqui no Teatro Laura Alvim. E gostaria de saber o porquê desse projeto, o porquê da escolha do autor escocês, por que vocês trouxeram a história de um serial killer para o palco, né, tendo outros assuntos para se tratar além desse. Então, primeiro, boa tarde. Hoje é dia de estreia, a gente está ansioso. E a escolha do texto, na verdade, foi porque é fascinante como ator achar um texto que bate, você se encanta, e a gente se encantou na primeira vez que a gente leu o texto. E o assunto que traz o texto é um assunto que está acontecendo no mundo hoje em dia, que ele pega um serial killer como foco, mas ele mostra que, esse cara é um cara que tem uma doença, né? Ele, de certa forma, ele tem uma maldade dentro dele, mas que a maldade também veio para fora, à tona, por questões sociais que nós vivemos aqui no Brasil, que existe em qualquer parte do mundo. Então a peça pega esse foco e debate outros focos, que a gente espera, sinceramente, que a plateia saia daqui debatendo sobre questões de normalidade, que é esse o foco da peça. No caso, a peça é do século XX, 1931, né? Por que é uma história tão antiga, vocês conseguiram encontrar essa junção dessa atualidade para hoje? Como é que vocês enxergaram isso nessa história bem antiga? Como é que vocês localizaram essa história em si? Quando a gente lê o texto e entendemos que a violência, né, assim, era basicamente um dos focos da temática, a gente entendeu que a violência praticada pelo Peter, né, a forma como eles discutem essa violência na peça. Você tem esse advogado que, de alguma forma, ele está querendo provar que esse cara é um louco e que a sociedade... aliás, uma das discussões do Werner é de que forma essa sociedade ela pode fazer com que essas pessoas sejam, de alguma forma, visualizadas, né? Sejam vistas ou sejam acolhidas, né? Ou de você identificar qual o start disso e de que forma você age diante de uma violência tamanha que é essa praticada no caso, pelo Peter, o estripador. E aí, quando a gente entendeu que havia esse link, né, da violência excessiva e da forma como a sociedade age diante dessa violência, foi o ponto inicial que a gente encontrou como link com o que a gente vive atualmente, né? Assim, essa violência gratuita que a gente está na sociedade atual, essa justiça, né, a qualquer preço que você acaba fazendo em função de uma legítima defesa ou de uma possibilidade de solução de um problema. Então, a peça um dos pontos da peça é justamente discutir as formas de se combater isso, né? Assim, de você identificar e de que forma você combate tanta violência num ser humano. E no texto ele fala uma coisa que é muito próximo do que a gente vive, né? Que ele coloca que a Alemanha, na época, está destruída economicamente, 5 milhões de pessoas estão desempregadas, então é fácil a violência virar um espetáculo. Tem uma certa ironia nisso. A ironia precisa de certo acaso envolvido. Eu não sei seu nome. Eva. Que foi? Ai, me diga, Eva. Como convivia com ele sem saber? No caso, você é a única mulher entre os dois homens. Pessoa quer fugir, né? Isso também. Que nada. Então, você é a única mulher entre os dois homens.
Qual é a sua personagem na história? Qual é a importância dela nessa história toda? Qual é o envolvimento dela com o serial, com o advogado? Bom, ela, na verdade, eu faço a esposa do serial killer, né? Ela é a mulher dele. E ela tem um encontro com o advogado. E aí, não quero antecipar nada, sem spoiler. Exatamente. Exatamente, mas assim, ela tá entre esses dois, entende? Ela vai passear aqui e ela passeia ali na relação dela, ela fala sobre a relação dela com esse serial killer, ela apresenta um outro lado desse serial killer, entende? São personagens reais, né? Então daí a gente foi fazer pesquisa, foi ler, foi saber, e ela realmente existiu, essa mulher, ele foi casado durante muitos anos e ela não sabia. Entende? E o depoimento dela, o que ela diz sobre ele, ela não tinha dentro dela a imagem desse serial killer que ele foi. Entende? E aí na peça tem ela falando sobre, pontuando um outro lado dele e o encontro dela com o advogado, que também aí rende outras coisas e tal, que eu não vou falar só porque, né? Senão eu já estou contando tudo. Okay. Para deixar a pessoa com curiosidade, poder não é? Tem que exatamente, senão perde a graça. No caso, você conta, tenta passar o lado dele humano, né? Não monstruoso nessa parte toda, nessa história toda que se encontra. Assim, eu acho que ele é humano, né? Ele é um ser humano. E assim como todos os seres humanos, a gente tem vários lados. É que eu acho que o lado violento dele, assim, é um psicopata, né? Assim, a falta dele de identificação, a falta dele, né? Essa falta que é uma característica dos psicopatas e ele tem, ela traz um outro ponto, entende? O outro lado dele. Assim, eu acho que basicamente é isso. Assim, não quer dizer que ela vai torná-lo menos psicopata do que o que ele é, mas ela vai trazer também um outro lado dele, entende? Mas não quer dizer que ela vai fazer ele ficar bonzinho. Não vai inocentá-lo dos crimes. Eu gostaria de não ter dito aquilo. Mas tudo o que eu conseguia ver era aquele lugar vazio. Nós não tivemos um grande casamento, mas foi pelo menos estável no começo. Ele trabalhava como modelador em Altenberg, entrou até no engraçado sindicato. é que eu esqueci e deixei cair o meu lenço no quarto. Quando eu tinha 8 anos, eu fugi de casa pela primeira vez. Me achei bastante adulto. Foi quando eu matei 2 garotos. Eu quero que ela seja feliz, que ela tenha alguma dignidade na vida dela, alguma pureza, aquilo que eu nunca pude dar a ela. No caso, o projeto é dos dois, né? O que é difícil para vocês? É trabalhar com uma atuação onde é fictícia ou com fatos reais que vocês precisam buscar? Vocês podem mudar muita coisa ou não? Vocês estão respeitando a história verídica total ou vocês incrementaram alguma coisa que não tem, que tiveram que colocar na história? Primeiro falar, o projeto é nosso, mas é deixar claro que nos tempos que estamos vivendo, a gente foi abraçado por uma ficha técnica que, sabe, são pessoas maravilhosas, que esse trabalho só está acontecendo agora porque as pessoas da cenografia, iluminação, música, produção, eles todos, porque a gente deixou muito claro, a gente quer deixar isso claro, assim, 3 pessoas estão no palco e mais de 20 estão fora dela. Né? Então isso é bom deixar isso importante, que é importante para todo mundo. Claro, senão a peça não sai. Senão a peça não sai. Uma peça sem patrocínio. Uma peça sem patrocínio, né? E sobre essa questão, o texto ele já faz isso. Assim, o texto é de um fato real, os personagens são reais, os três pegaram, mas o autor já faz isso. Ele pega a história e bota um pouquinho de ficção ali dentro. Então a gente teve que dialogar entre a ficção que ele criou e a realidade que acontecia. Olá, galera da Mala Cultural. A gente está estreando hoje aqui no Teatro Laura Alvim, no Espaço Rogério Cardoso. A gente quer convidar todos vocês a comparecerem todas as terças e quartas, às 19 horas, aqui no teatro, para conhecer um pouquinho da história desse nosso serial killer, Peter Kürten, na peça Normal.